Olá, bem-vindos para mais uma aula de instalações hidrossanitárias para o curso técnico em edificações. Falaremos sobre esgoto sanitário. Antes da gente começar, eu quero enfatizar que a norma que disciplina as instalações de esgoto sanitário é a NBR 8160 e ela deve o projetista de esgoto deve ter sempre uma cópia dessa norma para eventuais consultas e estudo também. Nessa norma tem todas as disposições que a gente deve seguir, tá? Então, lembrando que as instalações de esgoto elas devem atender exigências de conforto, segurança e economia. Sendo mais específico, a gente pode dizer que as instalações de esgoto elas devem ser constituídas de forma a evitar a contaminação da água, permitir o rápido escoamento das águas e dos despejos, evitando o vazamento e formação de depósito no interior das tubulações, impedir que os gases provenientes do interior do sistema predial de esgoto sanitário atinjam áreas de utilização, impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema, permitir a inspeção dos componentes, impossibilitar o acesso do esgoto ao subsistema de ventilação e permitir a fixação dos aparelhos sanitários somente por dispositivos que facilitem a sua remoção para eventuais manutenção. Então, a gente divide, o sistema de esgoto em sistema individual e sistema coletivo. Nos sistemas individuais, cada prédio possui seu próprio sistema de coleta, escoamento e tratamento, Um exemplo disso é o sistema de fossa séptica e sumidouro. E também existem os sistemas coletivos, que tudo é coletado e destinado a uma estação de tratamento, e esse esgoto, depois de tratado, ele é lançado num corpo d'água. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de um sistema individual, A gente tem a edificação mandando para uma fossa séptica e depois para os sumidouros, Que é as caixas de inspeção. E aqui a gente tem um exemplo de um sistema coletivo, Então, o esgoto vai para a caixa de inspeção do ramal predial, vai para a rede coletora pública e a rede coletora pública destina esse esgoto até a estação de tratamento. Bom, é muito importante que a gente aprenda o nome das partes constituintes de um sistema de esgoto sanitário, porque a gente vai conseguir entender melhor as documentações e os materiais de consulta se a gente souber os nomes. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que cada peça ela vai descarregar numa tubulação. Então, o que recebe diretamente é o ramal de descarga, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um ramal de descarga, com exceção do vaso sanitário, que o vaso sanitário ele já descarrega diretamente no ramal de esgoto. Mas todas as outras peças, elas vão soltar, os seus dejetos, o esgoto num ramal de descarga. Então a gente tem aqui uma caixa sifonada. Então, quando a gente fala que alguma coisa é sifonada, é que ela tem um fecho hídrico, Ela contém água no seu interior. Essa água vai impedir o retorno dos gases. Aqui a gente tem a coluna de ventilação. Essa coluna ela vai impedir o rompimento do fecho hídrico. E daqui vai tudo para o tubo de queda. Então daqui vai para o tubo de queda. Então a gente tem um detalhe aqui, do ramal de esgoto, do tubo de queda, a caixa sifonada caindo aqui, no ramal de esgoto indo para o tubo de queda, e aqui a gente tem a coluna, e o ramal de ventilação. Então, repetindo, a gente tem o ramal de descarga, que são aqueles que recebem diretamente os efluentes. Os ramais de descargas sanitários devem ser ligados diretamente à caixa de inspeção, enquanto do lavatório, a caixa sifonada, e os da pia de cozinha, a caixa de gordura. Então, os ramais de esgoto são aqueles que recebem os efluentes do ramal de descarga.
Aqui a gente tem outro detalhe, né? O ramal de esgoto. Aqui a gente tem a bacia sanitária. A bacia sanitária basicamente tem o tubo maior, né? É obrigatório o tubo ser de 100 milímetros. Aqui a gente tem os ramais de descarga chegando aqui na caixa sifonada, e o que sai da caixa sifonada é o ramal de esgoto. Então, nesse caso aqui, a bacia sanitária, ela está descarregando diretamente num tubo de queda. Se fosse uma edificação térrea, não teria tubo de queda, e aí a caixa sifonada teria que descarregar diretamente a uma caixa de inspeção. Então, tubo de queda é o tubo disposto verticalmente, em obra de 2 ou mais andares, que recebe os efluentes do ramal de esgoto. Tubo ventilador e coluna de ventilação serve para possibilitar o fluxo de ar com a atmosfera e evitar o rompimento do fecho hídrico. O ramal de ventilação é o trecho que liga a tubulação de escoamento de esgoto até o tubo ventilador. O subcoletor recebe o efluente do tubo de queda ou ramal de esgoto, e o coletor predial recebe o efluente do subcoletor. Bom, então, depois de sair aqui dos ramais de descarga, passar pelos ramais de esgoto, vai para o tubo de queda, do tubo de queda vai para o subcoletor, e do subcoletor vai para o coletor predial. Então, agora que a gente já sabe os nomes das partes constituintes, vamos falar basicamente sobre o traçado, né? Então, a gente primeiro faz o traçado das tubulações, e depois faz o dimensionamento, que é determinar as dimensões, né? Então, basicamente, eu tenho que identificar onde vai ter o shaft, né? Shaft vai ser onde as tubulações estão escondidas. Nesse caso é aqui, que vai ter o tubo de queda. Então, eu sei que tudo tem que vir para cá. Então, eu começo ligando diretamente o vaso sanitário ao tubo de queda. Não posso utilizar a curva de 90 graus. Então, em esgoto horizontal é sempre a 45 graus. Depois eu identifico onde vai ser o ralo e onde vai ser a caixa sifonada. O ralo tem que ligar diretamente aqui na caixa sifonada, então sempre utilizando curvas de 45 graus. Daqui eu tenho o sifão, né, do lavatório, que eu também ligo na caixa sifonada, e da caixa sifonada eu vou ligar na tubulação aqui do vaso sanitário. Depois, basicamente, eu tenho que ligar o tubo de ventilação aqui, próximo da caixa sifonada, até a coluna de ventilação. Após ser feito o traçado, eu parto para o dimensionamento das tubulações, né? O dimensionamento, ele tem como base a UHC. O UHC é a unidade Hunter de contribuição. Digamos que a unidade Hunter de contribuição, né, a unidade UHC, ela é uma métrica que permite a gente ter em números quanto de esgoto que determinado aparelho gera, tá? Então é um número que vai representar a contribuição de esgoto dos aparelhos sanitários em função da sua utilização habitual. Então cada aparelho sanitário ele vai ter um valor de UHC, né, de unidade Hunter de contribuição específico. O dimensionamento das canalizações de esgoto é bastante simples, né? As tubulações elas vão depender do número total de UHC que estão associadas aos aparelhos sanitários a que servirem. Então a gente tem aqui uma tabela, então a gente vê que cada aparelho tem uma unidade Hunter de contribuição, e eu tenho o diâmetro mínimo do ramal de descarga, né? Então esses valores aqui eu não posso utilizar menor, né? Então, por exemplo, para um mictório de válvula de descarga, eu não posso utilizar o diâmetro do ramal de descarga menor que 75 milímetros. E eu sei que o valor de UHC associado a cada aparelho é o que está contido nessa tabela. Basicamente, uma observação importante, né, do slide anterior é que o esgoto ele geralmente funciona por gravidade, e a declividade mínima de 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 milímetros, 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 milímetros. Então, tem algumas exceções, né, dos casos previstos na tabela de coletores e subcoletores.
Bom, então basicamente, após o ramal de descarga, eu tenho o ramal de esgoto, né? Então, todos os aparelhos em geral são ligados no ramal de esgoto. Então, para dimensionar o ramal de esgoto, eu vou somar. Então, considerando, por exemplo, que um determinado tubo ele vai recolher o esgoto da bacia sanitária, da banheira e de um chuveiro. Então, eu vou pegar os números de UHC e somar. Então, 6 mais 2 mais 1. Então, eu sei que o meu ramal de esgoto ele vai receber a soma de todos esses números. Então, eu vou somar e eu vou olhar a próxima tabela, que é o dimensionamento do ramal de esgoto. Então, se o número der até 3, eu posso utilizar um ramal de esgoto de 40. Se der 20, então no máximo 20, né, eu vou utilizar de 75 e assim por diante. E basicamente a ideia de somar as unidades UHC, né, as unidades Hanser de contribuição de tudo que vai recolher, somo tudo e olho no tubo. Então eu faço isso para os ramais de esgoto, para os tubos de queda também, né? Então eu não posso errar a conta, né? Eu tenho que saber certinho quanto de UHC que vai passar em cada tubo e olhar na tabela certa para fazer o dimensionamento. E também a gente tem aqui o dimensionamento dos subcoletores e coletores, que também é em função da unidade Hanser de contribuição, mas também leva em conta as declividades, tá? Então, dependendo da declividade, eu vou adotar um tubo aqui para os subcoletores, né? Então, o subcoletor é aquele que vai estar quase chegando lá na rede pública, né? E ele vai recolher quase todo o esgoto, né? Da edificação, do prédio, do que quer que seja. E depois o subcoletor, eu vou precisar dimensionar do subcoletor e do coletor, né? Eu vou precisar dimensionar as tubulações de ventilação. Então também vai depender do número UHC e vai depender do diâmetro do tubo de queda ou do ramal de esgoto. E aqui eu vou utilizar, dependendo do comprimento, eu vou utilizar aqui as colunas e os diâmetros da minha ventilação. É isso. Obrigado.